Aleluia. Você está animado com a presença do Senhor? Eu acho que não, hein? Você está animado com a presença do Senhor? Amém. Glória a Deus. Que bom. Bom, a pastora Esther, na semana passada, através de uma palavra cheia de ousadia, da presença de Deus, iniciou o nosso mês da família. Inclusive, eu quero motivar você, se porventura você perdeu o culto da semana passada, entra no nosso canal do YouTube e ouve essa mensagem. Gente, saímos daqui, quem estava aqui semana passada, né? Nós saímos daqui cheios da presença do Senhor. Realmente Deus falou muito conosco. Esse mês é algo que realmente Deus quer fazer em nossa vida, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como filhos, né? Fomos tão ministrados nesse sentido, daquilo que Deus quer fazer na nossa geração, em nossas casas. Nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, dias que desafiam a nossa vida em família. Eu acredito que nunca na história, pelo menos da nossa geração, pelo menos na minha geração, houve um ataque tão agressivo às famílias, ao contexto familiar, que é algo tão necessário para a construção de uma sociedade melhor, de famílias estáveis. Como é triste, né, quando vemos famílias se desfazendo. Infelizmente, uma das coisas que na vida ministerial nós temos observado, né, a falta de resistência que existe hoje para chegar até o fim de uma jornada. Começar um casamento é fácil, marcar a data de um casamento é fácil, né? O que realmente desafia a nossa geração é permanecer casado, é cuidar e zelar pela vida dos nossos filhos, é educá-los segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. E em dias onde a família tem sido tão confrontada, nós definimos, né, que esse é um bom mês para nós refletirmos sobre a palavra, lembrarmos de princípios tão importantes, né, que podem marcar a nossa geração, a nossa vida e podem favorecer as nossas casas. Amém? Eu quero falar hoje então sobre uma viagem em família. Nós vamos fazer uma viagem em família. Na verdade, o que eu gostaria de compartilhar com todos vocês vai um pouco além daquilo que vamos falar hoje. Provavelmente vamos continuar essa mensagem, mas eu queria começar já tentando traduzir a jornada familiar como uma viagem. Quem já fez aqui uma viagem em família? Levanta a mão, né? Dentro de um carro aí, né? Quase todos nós, né? Quem já andou aí 100 quilômetros em família? Levanta a mão, dentro de um carro. Quem já andou 300 quilômetros aí com a família dentro do carro? 500 quilômetros com a família dentro do carro. 1000 quilômetros. Gente, 2000 quilômetros com a sua família dentro do carro. Tem uns lá ainda. 5000 quilômetros. Ô, gente, daí já está passando a fronteira, né? Tem um irmão aí, que eu não vou falar quem é, que estava organizando uma viagem para Machu Picchu com a família dentro do carro. Eu falei, gente do céu. Chega uma hora, eu fico imaginando, né? No meu caso, para ir daqui até Londrina é um caos. A gente quase não chega vivo. Imagina uma viagem de 1000, 2000, 3000 quilômetros. Gente, é muita coisa, né? A família dentro do carro, realmente, ela precisa da graça de Deus, senão você não chega no seu destino final. E a viagem em família, ela realmente fala muito sobre aquilo que é a nossa vida familiar. A vida familiar, ela foi feita para uma longa estrada. Diga comigo assim, a vida familiar foi feita para uma longa estrada, né? Então, você tem que perguntar para a pessoa que está ao seu lado, e aí, revisou o seu carro já? Né? Então, nós precisamos revisar a nossa família, gente. Hoje vai ser uma noite de revisão, nós vamos revisar algumas coisas da nossa vida familiar. Quando você vai fazer uma viagem,
né, uma das primeiras coisas que nós fazemos é um check-up da viagem, né, daquilo que precisa ser feito no carro, principalmente. Vamos imaginar uma viagem longa, você tem que pegar a estrada, a letra está bem pequenininha ali, mas uma das primeiras coisas que nós fazemos é olhar os pneus, não é verdade? Você tem que dar uma boa checada, né, se o teu pneu tem condição de chegar até o destino final, porque tem aquela questão do desgaste, se ele já tiver meia vida, você não pode ir muito longe, né? Uma das coisas que eu tenho quase que toque de fazer é calibrar o pneu do carro. Gente, eu ando 5 km, já dou uma calibrada, mais 5 calibro, porque eu tenho quase que toque com isso, porque eu acho que a pressão dos pneus é importante, né? Eu acho que se o carro tivesse ali na mão da Esther, ia andar com o pneu murcho, tranquilo, sem problema, por muito tempo. Mas eu já preocupado com isso, saio enchendo o pneu. Outro check-up que nós costumamos fazer é o alinhamento, balanceamento e dar uma checada na suspensão, porque isso pode melhorar muito a estabilidade do veículo. Imagine que você vai pegar longa estrada, então você precisa ter algo bem estável e esses itens são muito importantes. Além, lógico, de segurança, como dar aquela checada, né, se o macaco está lá no lugar certinho, né, se tem uma chave de roda, se tem um triângulo. Os motoristas aí sabem muito bem o que é cada um desses itens. Né, o sistema elétrico, você passa, né, dá uma olhadinha nos faróis, piscas e alertas. Os freios, né, dá uma olhadinha sempre nas pastilhas. Parece que não, gente, mas gasta. A pastilha tem que ser trocada. Talvez numa outra ocasião a gente vai falar um pouco mais sobre isso. A cada 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, tem que trocar. A gente esquece, nem lembra que tem que trocar a pastilha de freio. Sim, tem que trocar. Mas também tem o fluido, que é o cuidado ali para que não tenha nenhum vazamento. Às vezes os carros estão pingando, está gotejando, é um sinal que tem algo errado, que precisa de reparo, que precisa daquela passada no mecânico. E uma das coisas que eu sempre gosto de fazer, né, quando tem uma viaginha um pouco mais longa, não posso esquecer de uma playlist, né, gente? Você tem uma playlist de adoração, eu coloquei ali também, né, pregações. Hoje você pode ouvir pregações incríveis, fantásticas, homens e mulheres de Deus, que às vezes numa viagem de 100 quilômetros, de 200 quilômetros, você pode ser ministrado, né? Esse é um dos princípios que nós temos aprendido. A Bíblia fala, aprenda a remir o tempo, porque os dias são maus. Então, se você tem um tempo, se você tem uma oportunidade, ouve uma palavra, vai adorando o Senhor. É tão gostoso adorar o Senhor em família, né? Aproveitar aquela oportunidade gostosa para você celebrar o Senhor. Mas também tem as conversas, as risadas, né? Deixar a viagem um pouco mais divertida. Isso pode ajudar bastante, principalmente para quem tem filhos, né? Eu tenho uma história rapidinho sobre isso, né? Uma vez nós estávamos viajando e toda viagem tem os seus contratempos. E esse dia nós estávamos com toda a família ali dentro do carro e nós passamos para almoçar num lugar gostoso. E nós já sabíamos que aquele lugar tinha uma boa comida, já estávamos naquela expectativa de comer bem, né? Aproveitar aquele momento e, como sempre, eu avancei com força naquela comida, me deliciei, foi muito gostoso. Mas logo depois, pegamos a estrada e adivinha o que aconteceu? De repente comecei a suar frio, né? Eu não sabia muito bem porquê, mas um piriri começou a me atacar, gente. E nós estávamos no meio da estrada, e a família ali, todo mundo, né, dormindo, e eu pensando, meu Deus, o que eu faço agora? E aí apareceu, né, era um lugar ruim de parar, de repente apareceu uma empresa, e eu falei, vai ter que ser aqui, né, eu vou descer, e eu vou no estacionamento, eu vou em algum lugar, eu tenho que achar um banheiro. Entrei nessa empresa, gente, foi uma das maiores vergonhas que eu já passei na minha vida. Eu estava muito apertado, e aí eu entrei na empresa, na área do escritório, e aí eu não via banheiro, só que tinha um corredor, e lá no fundo tinha uma sala com um vidro, só que não dava para ver, eu via que tinha gente do outro lado, mas eu pensei, ali deve ter um banheiro. E aí eu fui andando bem apertado, né? Quando chegou no final do corredor, que eu abri a porta, pensando, né, talvez tenha um banheiro aqui, estava tendo uma reunião, todo mundo olhou para mim, eu falei, não é nada não, e voltei para trás. No meio do caminho, né,
para honra e glória do Senhor, encontrei um banheiro, e só que não foi assim, né, aquela alegria. Realmente foi uma experiência bem complicada, porque eu estava muito apertado. E você sabe como é, né? Crianças pequenas, quando eu entrei no carro, né, o Rafael já começou a me zoar, o Pedro já começou a me zoar, e eu deixei ele zoando, e continuei, né? Falei que não tinha sido nem um pouco agradável a situação. E aí quando chegou no pedágio, inclusive já era aqui o pedágio próximo de Arapongas, que eu parei, né, para pegar o dinheiro, eu estava ali contando o dinheiro para dar para a moça. O Rafael, que estava no banco de trás, abaixou o vidro e falou: moça, meu pai está cagado. Eu falei, aí eu falei: Senhor, você cria filho e olha o que ele faz com você, né? Então, assim, a viagem, gente, ela precisa ser descontraída. Eu acho que essa viagem, ela acabou ficando marcada ali na memória da minha família. Vira e mexe essa história, volta lá em casa, né? Sempre o Pedro, principalmente, gosta de lembrar: meu pai está cagado. Então, assim, é uma coisa que lembra, porque tornou aquela viagem mais descontraída. E, gente, ambiente familiar tem que ter descontração, sabe? Lógico, somos pais. Quem é pai e mãe sabe o que eu estou falando. Pai e a mãe é responsável pela disciplina dentro de casa. Então, você tem que ter uma postura de quem realmente disciplina os seus filhos, de quem zela pela sua casa, mas também você não pode ser um sargentão a vida toda, né? Uma família que é conduzida apenas na base da chicotada, da pressão, como se fosse ali um quartel, em algum momento ela vai romper. Nós temos visto pela história quantas famílias, quantos homens e mulheres de Deus, às vezes no excesso do zelo, acabaram ultrapassando, e aí perderam os seus filhos, perderam o bom relacionamento, porque também não conseguiram dosar, sabe, a vida familiar, não conseguiram dosar a experiência do lar, com também ambientes de descontração, com ambientes de adoração. Então, rir é muito importante, gente. Ter momentos alegres em família é muito importante. Pegar lá um filme engraçado, né? Não algo besteirento. Hoje está tão difícil, né? Quase tudo que a gente vê nos streams hoje, infelizmente, são besteiras, mas ainda tem bons filmes, né? Ainda tem boas séries que de repente você pode assistir com a sua família. Isso gera um ambiente de descontração, é gostoso e é importante. Sabe por quê? Porque a viagem é longa. Olha para quem está ao seu lado e fala: a viagem é longa. Então, irmãos, se a viagem é longa, nós precisamos ter ambientes de descontração. E como a viagem é longa, a primeira coisa que nós precisamos fazer é checar os pneus, né? Como eu disse, o desgaste, a pressão, né? Tem que ter condições para aguentar a longa estrada. Eu e você vamos precisar em família checar os pneus, para chegar no destino, para chegar no lugar que Deus quer para as nossas vidas. E eu estava essa semana ainda estudando algo sobre resiliência. Eu, em outro momento, tinha feito um estudo. Eu aprendi que resistência é diferente de resiliência. A resiliência tem alguns atributos que servem muito para a família. E eu coloquei algo que pode talvez nos ajudar nessa noite, né? Uma família resiliente é aquela que tenha sofrido ou recebido danos substanciais e, em vez de render-se ou entregar-se à impotência, à depressão, à frustração em algum momento, os membros daquela família decidem recomeçar a recuperar-se emocionalmente, mudando suas atitudes, suas maneiras de lidar com a vida, superando as adversidades. Nesse sentido, a família resiliente é uma nova família, mais madura, estável emocionalmente, que consegue derrotar ao sofrimento gerado pelos eventos trágicos e sai muito mais fortalecido. Por que eu coloquei o pneu e eu associei o pneu com a resiliência?
Porque o pneu, ele não é apenas resistente, ele é resiliente. O que significa dizer que o pneu, ele tem uma certa flexibilidade. A borracha que está ali, né, que foi preparada para longas viagens, né, um pneu, ele tem que estar muito bem amparado por sistemas de resistência, porque ele vai enfrentar longas viagens. Uma das características da borracha é que, logicamente, ela é maleável, ela se ajusta, ela se adapta muito facilmente aos momentos de tensão. Pensa que um asfalto, uma viagem longa, é um sofrimento para o pneu, mas ele está ali aguentando, a borrachada é grande, como a gente costuma dizer, mas há uma flexibilidade. E aqui eu queria dizer para você sobre resiliência. Uma família resiliente é aquela que tenha sofrido ou recebido danos substanciais, mas em vez de render-se e entregar-se à impotência, à depressão, frustração, ela recomeça. Ela decide continuar. Ela não para. A despeito das lutas da vida, ela não para, ela continua. Isso fala também de pessoas resilientes. Se existem famílias resilientes, é porque, logicamente, pessoas são muito mais resilientes. Elas resolvem aguentar firme. Elas resolvem superar os momentos de tensão, de luta. Eu pergunto a você, quantos talvez já não teriam parado pelo meio do caminho, não fosse a resiliência, que traduzido em princípios bíblicos, podemos dizer que resiliência tem algo a ver com perseverança, é aquela pessoa que, a despeito da vida, das lutas, das enfermidades, dos tombos que levou na vida, ela continua. E nós vivemos uma geração que tem uma certa resistência, mas não tem resiliência. Resiste às vezes por um tempo, mas quando vem algo muito forte, quebra, danifica, desfaz aquilo que era algo sólido. Então nem sempre, gente, preste atenção nisso, nem sempre resistência é algo bom, que você pode pegar um material que é rígido, aparentemente muito resistente, mas dependendo da pancada, o que acontece? Quebra, danifica, mas a resiliência não, é como a borracha, ela se ajusta. A vida que nós levamos como homens, como mulheres de Deus, fala sobre uma vida de ajustes. No meio do caminho precisa ter ajuste, precisa ter direção, precisa ter conselho, precisa ter direção. Por isso você é um privilegiado, porque as Escrituras, a palavra de Deus é um forte amparo para a minha e para a sua vida. Nós temos onde nos ajustar, nós temos por onde ser resilientes, só não é resiliente quem não conhece o poder das Escrituras. Na semana passada a Esther estava falando sobre isso, a facilidade com que hoje as pessoas estão chegando ao divórcio. Veja que há cerca de 30 anos atrás, até menos que isso, 20 anos atrás, divorciar-se era algo extremamente burocrático, né? Existia o tal do desquite. Gente, o casal não podia voltar o desquite, né? Porque era como se fosse um cantinho do pensamento, dava oportunidade, porque quando o casal pensava na burocracia que é ter que contratar advogado, ter que passar por várias instâncias, hoje você pede divórcio pela internet, você dá início no processo de divórcio pela internet. Pasme você, está muito fácil hoje separar, e isso fala de uma sociedade que não tem resiliência nenhuma. Talvez tenha resistência para 1, 2, 3 anos, mas não consegue chegar no final de uma jornada. Então nós precisamos entender que o que nos ampara, irmãos, para uma vida abençoada como família, é a palavra de Deus. Não tem outra maneira de você construir família, de você viver debaixo de um propósito familiar, que não seja através dos princípios da palavra de Deus. Está lá o livro de Eclesiastes, que nos ensina de forma tão bela, dizendo, olha,
é o cordão de 3 dobras, que não se arrebenta com facilidade. O que é o cordão de 3 dobras? Eu, o meu cônjuge e Deus. Se não tiver a presença de Deus em um casamento, em uma família, a probabilidade das pessoas entrarem em conflito e logo separar é muito grande. Por isso nós precisamos checar os pneus. A viagem é longa, irmãos. É mais longa às vezes do que você imagina, né? Quando estamos viajando, quando estamos com as crianças ali no carro, é muito comum a ansiedade deles. Eles estão lá perguntando: pai, está chegando? Pai, está chegando, né? Pai, já está perto. Mas às vezes eu, mesmo que esteja já meio perto, eu falo: filho, calma, ainda tem muita estrada pela frente. Eu estou tentando acalmar eles e dizer: olha, a estrada é longa, se acomoda aí, fica tranquilo. Agora, a ansiedade tem atrapalhado muitos casamentos. A ansiedade tem atrapalhado muitas famílias. Infelizmente, pessoas hoje estão dando lugar ao cenário emocional, um lugar muito maior ao cenário emocional nos seus corações do que ao cenário espiritual. Muitas pessoas têm deixado de viver uma história, uma vida espiritual em família. E como é abençoada a família que tem o Senhor como centro, como aquele que dirige os seus passos. Infelizmente isso é algo desvalorizado em nossos dias. E eu queria falar, eu não combinei com a Marli, né? A Marli falou um pouquinho de Jó, e eu quero continuar, viu, Marli? Porque justamente foi sobre Jó que eu pensei quando estava estudando sobre resiliência. E Jó foi resiliente, né? Ele suportou contratempos inconcebíveis, perda das suas riquezas, morte de trabalhadores e filhos, deterioração grave da sua saúde, ausência de apoio dos seus amigos, familiares, trabalhadores, julgamentos e acusações falsas, desprezo. Gente, Jó precisou ser um homem muito resiliente. Quando você estuda os longos capítulos, né? Porque a história de Jó é longa na Bíblia, são 42 capítulos. Você fica pasmo de ver tanto tombo, de ver tanta queda que aquele homem sofreu. Às vezes dá até agonia lendo o livro de Jó. Já teve uma experiência assim? Agora, olha o que Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, versos 10 e 11, fala a respeito desse homem. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que nós temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e também é compassivo. Eu quero te chamar a atenção para aquela frase que diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Diga comigo assim: perseverar firme é resiliência. E é isso, irmãos. O que fez com que Jó fosse tido como um homem resiliente? Como alguém que suportava as dores, as quedas, as lutas de sua vida? A palavra do Senhor fala que era a sua fé. Por isso Tiago aqui está elogiando, sabe, o nível, a atitude de Jó em relação à vida. Quantos talvez no lugar de Jó já teriam amaldiçoado a Deus, a sua esposa na primeira oportunidade? Mas nós sabemos que Jó perseverou, se tornou resiliente, aguentou a pressão. E aguentar a pressão não é fácil, irmãos. O pneu em uma viagem aguenta uma pressão muito grande. Ele é pressionado o tempo todo, ele tem que se ajustar. O calibre daqueles pneus tem que se ajustar à longa estrada. Assim é o casamento, assim é a vida familiar, assim é o relacionamento com as pessoas que são próximas de nós. E quem é o nosso próximo? Quando a Bíblia fala do próximo, ela está falando sobre as pessoas que estão realmente mais próximas de nós. Aqueles que estão ao nosso lado. As pessoas que convivem conosco. Então Jó foi amaldiçoado pela sua mulher.
estava sofrendo situação de enfermidade grave, os seus amigos o rejeitaram. Foram tantos sofrimentos, tantas dores. Talvez se Jó tivesse desistido, talvez se ele tivesse desanimado, eu e você pensaríamos, também, olha a situação desse homem, também olha a vida que ele teve, olha a luta. Nós concordaríamos que talvez pela situação que ele estava vivendo, justificaria ele amaldiçoar a Deus, amaldiçoar a sua mulher, ele corromper com todos os seus princípios, mas não, esse homem perseverou, ele se ajustou às lutas da vida, ele foi resiliente. Eu creio que essa é uma mensagem poderosa de Deus para os nossos corações. Na geração que nós estamos vivendo, como nós mesmos dissemos aqui, há muita gente que está sofrendo por falta de resiliência, quebra muito fácil, se ofende muito fácil, se magoa muito fácil, cria raízes de amargura muito fácil. São pessoas altamente sensíveis às dores da vida. Qualquer coisa é motivo para que essas pessoas comecem a viver uma vida de lamúrias, de murmúrio. E isso, infelizmente, meus irmãos, é algo danoso para a nossa vida espiritual. O homem, a mulher de Deus, a família do Senhor precisa se proteger. Nós precisamos criar instrumentos de proteção emocional, espiritual. Não podemos ser ofendidinhos, e hoje tem muita gente ofendidinha. Qualquer palavra, qualquer coisa que falar contra você, tudo nós achamos que estão conspirando contra nós. Está vendo o que ele falou? Está vendo o que ele fez? Nós estamos mais preocupados com o que o outro está falando sobre a minha vida do que com o que o Senhor está falando sobre a minha vida. E esse é um grande erro. Nós precisamos estar preocupados com o que o Senhor pensa ao nosso respeito, e não com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, porque isso gera uma sensibilidade grande à ofensa, à amargura e a outras tristezas que são parecidas com essa. Esta é uma chave do triunfo de Jó e de todas as famílias resilientes. Ele derrotou o ressentimento. Preste atenção nisso. Não foi vencido pelas desgraças, nem por possíveis pensamentos ruins, nem pelos maus conselhos da sua esposa, nem pelas críticas, opiniões alheias. Jó manteve a sua integridade, fé, lealdade a Deus. Jó deixou atrás a sua dor, o seu sofrimento. Ele retomou as suas práticas produtivas, ele reconstruiu a sua vida. Veja que Jó não se deteve ao ressentimento. O capítulo 1 mostra isso. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou sua cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. A pergunta é: quantos de nós temos capacidade para adorar o Senhor no meio das nossas tribulações, no momento dos ataques, dos tombos da vida? E ele disse: no saí do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja a habilidade emocional de Jó. Podia ficar ressentido com Deus, Deus tirou a sua riqueza. Deus tirou a sua família. Seus filhos foram mortos, seus funcionários agora eram os seus acusadores. Esse homem tinha todos os motivos para viver uma vida amargurada, doente emocionalmente. Mas se tem um segredo sobre a vida de pessoas resilientes, o segredo está aqui: não levar ressentimentos para a frente, não permitir que a sua alma seja um depósito de lixo emocional. Você já percebeu como as pessoas estão sobrecarregadas de lixo emocional? Que às vezes uma conversa vira quase uma terapia, porque é tanta dor, é tanta ferida não tratada, é tanto ressentimento, é tanta amargura. É triste quando isso acontece. Já vi pessoas chegarem a ponto de quase explodir ou implodir emocionalmente, porque quando percebem
né? O tanto que estão envolvidas em ressentimentos e em amarguras, pode ser tarde demais. Aí sai vomitando. Aí encontra as pessoas, não tem uma palavra de bênção, não tem uma boa notícia, não tem uma palavra profética, não tem um alinhamento com a palavra de Deus, não. É só, você viu o que aconteceu? Você viu o que fizeram comigo? Sabe aquele sentimentalismo que às vezes gera maldição e raízes de amargura, das quais o Senhor não se agrada, irmãos. Jó tinha todos os motivos para ser essa pessoa, para viver ressentido, para viver reclamando, para viver murmurando, mas ele não, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quantos de nós temos coragem de dizer isso nas nossas lutas, nas nossas percas? Talvez você tenha grandes motivos para viver ressentido. Agora eu quero desafiar você, faça uma comparação da sua vida com a vida de Jó. E talvez você vai descobrir que os seus motivos são muito inferiores do que esse homem que conseguiu, mesmo no meio da sua luta, da sua dor, das suas razões emocionais, não atribuir a Deus falta alguma. Porque se nós temos o primeiro tipo de pessoa que se amargura com tudo, com todos que estão à sua volta, ainda um outro tipo que é pior, que se amargura com Deus, que começa a culpar Deus, como se Deus tivesse responsabilidade sobre as decisões que ele tomou. Então Gálatas fala sobre a lei da semeadura. Não se engane, tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós não respeitamos essa lei. A verdade é que nós queremos plantar espinhos e colher algodão, mas é impossível que isso aconteça, porque nós precisamos entender que tudo aquilo que semeamos, que a vida é uma terra fértil, seja para o bem ou seja para o mal. Tudo que plantarmos ali, colheremos. Então seja amor, bênção, seja princípios abençoadores, mas sejam também, como a Bíblia diz, cardos e abrolhos, crescerão, invadirão a nossa mente, o nosso coração, e farão de nós, da nossa vida, um verdadeiro cativeiro emocional. E eu quero chegar ao fim dessa história, dizendo quanto a resiliência é importante. Deus mudou a sorte de Jó, foi o texto e a história que a Marli falou. Terminando o período de luto, isso lá no capítulo 42, Jó voltou às suas rotinas produtivas, reconstruiu sua vida, contando com o favor de Deus. Olha esse texto, irmãos, isso é extraordinário, relendo até algo que a Marli já citou. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que ele antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram, e de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos, 7 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, da outra Késia, da terceira, eu não estou conseguindo enxergar muito bem, mas acho que é Querem. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos, e depois disso viveu Jó 150 anos, viu os seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, farto de dias. Amém? Essa é uma história de sucesso, de alguém que, logicamente aqui, né, eu dei um salto na história. Eu saí do capítulo 1 e fui lá para o capítulo 42. Mas quando você lê o capítulo 2,
o capítulo 3, o capítulo 4, vai dando um desespero que você fala, esse homem vai morrer, esse homem não vai suportar, mas a sua resiliência trouxe para ele uma grande vitória, de modo que a palavra do Senhor diz, e mudou o Senhor a sorte de Jó. E eu profetizo que o Senhor vai mudar a sua sorte, amém? Que na sua casa haverá resiliência, muito mais do que resistência, haverá resiliência, você será flexível aos momentos da vida, nem tudo estará em conformidade com os nossos sonhos, com os nossos projetos. Quantos de nós, quando sofremos uma decepção, uma frustração, largamos tudo, achamos que a vida acabou, entramos em um processo de lamúria, que entristece o coração de Deus, mas hoje o Senhor está em nosso meio, dizendo para você, ei, homem de Deus, ei, mulher valente, continua, guerreie pela sua casa, guerreie pela sua esposa, guerreie pelo seu marido, guerreie pelos seus filhos, vale a pena, mesmo com todas as dores, mesmo com todas as lutas, família está no centro do propósito de Deus, amém? Eu vou partir para finalizar, vai ser bem rápido essa parte aqui, mas eu não queria deixar de dizer para você, uma outra parte importante, alinhamento, balanceamento, suspensão, isso gera estabilidade sobre a nossa casa. E o melhor texto que fala sobre estabilidade familiar, Mateus 7, 24, Jesus dizendo, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Queria chamar a sua atenção para o fato de que a palavra de Deus fala sobre cavar e abrir uma profunda vala. O alicerce de uma casa sólida é um alicerce profundo. Comparado ali com a imagem que o texto bíblico nos traz, são duas casas que estão sob a areia. Eu já vi muitas ilustrações de casas sobre a rocha. E uma coisa que talvez os ilustradores não tenham parado para pensar, é que sobre a rocha ali não significa em cima de uma rocha que está acima da areia. Quando você lê o texto com mais atenção, você vai perceber que a rocha, na verdade, ela está abaixo. Ela está no fundo. Está ali o texto que diz, cavou, abriu uma profunda vala para encontrar a rocha. Para você encontrar estabilidade, tem que cavar fundo. Isso fala sobre famílias que têm um propósito muito maior do que o seu exterior. O exterior não representa nada comparado àquilo que é o alicerce, aquilo que é a edificação, mas isso se constrói lá no secreto. Uma família de sucesso, como nós vimos, uma família resiliente, uma família que está pronta para enfrentar a longa estrada da vida, é uma família que trabalha no profundo, trabalha no secreto. Talvez não apareça isso do lado de fora, mas aquilo que está do lado de dentro, ou seja, aquilo que está lá embaixo, tem a ver com algo muito mais forte do que a simples aparência. Isso é a vida de oração, é o secreto, é a santidade familiar, que é introduzida por meio de um homem, de uma mulher, que temem ao Senhor, que instruem a sua casa sobre os princípios da palavra. Por isso estão ali, como a Bíblia diz, diariamente inculcando sobre a mente dos seus filhos a palavra de Deus. E quantos de nós, irmãos, às vezes estamos mais preocupados com a estética familiar, estamos mais preocupados com a roupa da família, estamos mais preocupados com aquilo que aparece do que com aquilo que está lá no profundo. Então, construir uma casa sólida tem a ver com cavar, dá trabalho. Diga comigo assim, dá trabalho.
Família abençoada dá trabalho. Não é um estalar de dedos. Não é vir de vez em quando à igreja. Não é de vez em quando frequentar uma célula. É diariamente trabalhar profundamente as raízes da nossa casa, que tem a ver com o caráter do homem, da mulher de Deus que estão ali. Exige esforço, como dissemos. Lançou um alicerce sobre a rocha, mas por fim, o que a palavra de Deus diz é: vindo a enchente, arrochou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Uma casa sólida, uma família sólida, ela foi construída sobre a rocha. E não é se virão, mas é quando virão. Virão tempestades, virão ventos, virão momentos que tentarão abalar a sua casa, mas uma casa firme na rocha, ou seja, uma casa que está investida da palavra de Deus, ela vai permanecer, ela vai sofrer sim as circunstâncias, mas ela não será abalada. Eu quero finalizar esse momento, irmãos, quero convidar você a ficar em pé, e eu quero dizer para você que muitos de nós talvez não tenhamos parado para pensar a importância de nós firmarmos a nossa casa sobre a rocha que é Cristo. A palavra do Senhor diz sobre um posicionamento do homem e da mulher de Deus. Não é só construir, mas é crer também. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aqui o Senhor Jesus, Ele está dizendo que não adianta simplesmente ouvir. Tem um jargão que eu costumo às vezes ouvir de pessoas, né? Tem gente que às vezes numa ideia estranha de tentar provar conhecimento, fala: ah, pastor, eu conheço a Bíblia de capa a capa. E a pergunta é: conhecer só resolve? Não. Jesus está dizendo: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente. O mesmo, ele fala dizendo: mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Você consegue perceber essa diferença? Não adianta conhecer, não adianta ouvir, não adianta apresentar a carteirinha de membro. Sou membro da igreja há 10 anos, sou membro da igreja há 20 anos, há tantos anos estou indo na igreja. A pergunta é: você tem praticado o que você tem ouvido? Você tem praticado os princípios que Jesus tem ministrado sobre o seu coração? Nós costumamos usar aquela ideia de entrou por aqui e saiu por aqui. Eu pergunto a você: quanto tempo uma palavra pode permanecer no seu coração? Muitos de nós temos vícios de reuniões. Eu temo a Deus que às vezes, muitos de nós estamos gastando parte da nossa vida sentado nos bancos das igrejas ou em outros lugares, apenas ouvindo, nos enchendo de conhecimento. A palavra de Deus tem entrado, mas ela não tem feito nenhum tipo de efeito na nossa vida. E isso é trágico do ponto de vista espiritual, porque isso de uma certa maneira revela que muitos de nós não temos permitido que o Senhor acesse áreas do nosso coração, áreas da nossa vida. Tem muita gente que por preferência quer ficar na superficialidade. Tem muita gente que também por medo de ser confrontado por Deus, prefere manter uma certa distância disso que Jesus está dizendo aqui, que é a prática da sua palavra. Porque quando nós nos apresentamos diante do Senhor, nós estamos pisando em solo sagrado. O Senhor vai requerer de nós algo, uma posição,
uma postura. É impossível que um homem, uma mulher se aproxime de Deus, entregue seu coração a Ele e não saia diferente do outro lado. E como hoje nós estamos acostumados com reuniões, como hoje nós estamos acostumados com os movimentos, alguns de nós podemos passar despercebido na multidão. Estamos ouvindo a palavra aqui e ela está saindo por esse outro ouvido. A palavra do Senhor fala sobre um coração que é uma terra fértil, que quando a semente cai sobre ele, multiplica 30, 60 e a 100 por um. Isso fala da frutificação que a palavra de Deus tem o poder de realizar sobre as nossas vidas. Mas alguns de nós temos sido como uma terra seca. O Senhor tem tentado perfurar os nossos corações, o Senhor tem tentado abrir um espaço dentro da nossa alma para que a palavra dele faça a diferença em nossas vidas, mas muitos de nós permanecemos na resistência. Queremos a mudança da nossa casa, queremos a mudança dos nossos filhos, queremos a sociedade mudando, mas nós não mudamos. Na semana retrasada, quando estávamos falando sobre o Espírito Santo, uma das palavras que gerou inquietação no nosso coração foi que a melhor de todas as orações não é aquela que muda as circunstâncias, mas é aquela que muda você. Tem gente preocupada em orar pelo marido, mulher preocupada em orar pelo marido, mas ainda não mudou o seu próprio coração. Homem preocupado em mudar a esposa, mas ainda não mudou o seu próprio coração. Pais querendo mudar os filhos, mas nem os próprios pais assumiram um compromisso diante de Deus. Então Jesus é claro: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E eu quero profetizar que você vai ser um homem de Deus que vai ouvir e vai praticar a palavra, amém? Você vai ser uma mulher de Deus que vai ouvir e vai praticar a palavra de Deus, amém? Isso traz diferença para os nossos corações. Eu quero convidar você, feche os teus olhos. Os meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha canção.
Sabe, irmãos, uma das coisas que é muito evidente na palavra é que firmeza é um atributo de pessoas que temem a Deus. Pessoas que temem a Deus, elas são firmes. Elas têm uma solidez emocional, espiritual. Elas entendem o movimento da vida. Elas não são supermans, né? Não são super-homens, não são super-mulheres, mas elas entendem a importância de serem firmes. Sabe, irmãos, eu quero dar uma palavra principalmente para você, homem dessa casa. A palavra do Senhor, aqui em 1 Coríntios 15:58 diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. É lógico que essa palavra pode servir para a família, essa palavra pode servir para as mulheres, mas eu quero principalmente dizer a você, homem dessa casa, firmeza e constância é um atributo de pessoas que servem a Deus, que amam o Senhor. Hoje nós temos visto uma espécie de frouxidão vindo sobre os homens. Eu não estou dizendo só no sentido de masculinidade, de virilidade. Nós temos visto homens afrouxar nos princípios. Nós temos visto homens dar legalidade para que o inimigo entre na sua casa, controle os seus filhos, controle a sua esposa. E eu creio, irmãos, que quando nós tememos o Senhor, quando há um temor santo dentro dos nossos corações, o nosso desejo é ouvir a voz de Deus sobre a nossa vida. E eu quero profetizar homens firmes sobre essa casa, amém? Homens convictos da palavra do Senhor, que são constantes em todos os seus caminhos, homens que conduzem os seus lares. Quantas vezes temos ouvido que a mulher dentro de casa parece que é o único ser espiritual. É a mulher que ora, é a mulher que jejua, é a mulher que lê a Bíblia, é a mulher que orienta os filhos. Quero dizer para você que a tarefa do homem sacerdote é se posicionar com a palavra de Deus. Irmão, se tem algo que é poderoso em qualquer casa, em qualquer família, é um homem posicionado com a palavra de Deus, um sacerdote sobre o lar, uma pessoa que teme a Deus acima de todas as coisas e por isso conduz a sua casa debaixo dos princípios da palavra. Mas hoje, sabe o que os homens estão fazendo? Os homens estão terceirizando a palavra. Os homens estão terceirizando o chamado sacerdotal. Eles têm falado para os seus filhos, quando falam sobre oração, oração vai com a sua mãe, Bíblia vai com a sua mãe, igreja vai com a sua mãe. E não é à toa hoje que nós vemos pelo menos 70%, 80%, como a Esther falou semana passada, 70%, 80% dos ministérios hoje na casa de Deus são formados por mulheres. Onde estão os homens? Tem homem aí? Não senti firmeza. Tem homem aí? Mulher, dá um chacoalhão nesse homem aí. Nós cremos que o Senhor tem algo reservado para os homens sacerdotes. E quando o homem sacerdote está posicionado sobre a sua casa, o inimigo teme. A sua mulher, conforme o Salmo 128 diz, será como videira frutífera. Os seus filhos em volta da mesa serão como rebentos da oliveira. Ah, como será feliz a casa que teme ao Senhor. Mas isso nasce de posicionamento. E eu quero orar. Eu quero orar por todas as famílias nesta hora. Eu quero orar por filhos. Eu quero orar por maridos. Eu quero orar por esposas. Eu quero convidar os homens, todos os homens, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por todos os homens dessa casa. As mulheres,
vão estender as mãos sobre esse altar nessa noite. Vem mais para frente, vem mais para frente. Amém. Mulheres, estendam as mãos para cá. Nós vamos abençoar os homens. Vamos declarar homens sacerdotes. Vamos declarar homens posicionados. Vamos declarar que os homens dessa casa farão a diferença sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. Aleluia. Pai, nessa noite, colocamos os homens dessa casa no teu altar, Senhor. Profetizamos um posicionamento espiritual sobre a vida deles. Declaramos, Senhor, que eles têm uma função muito importante, Senhor, dentro das suas famílias, na condução do relacionamento conjugal, na educação dos filhos, na provisão financeira, Senhor. Pai, libera hoje sabedoria sobre esses homens que aqui estão. Eu profetizo, Senhor, que aqueles que estão vivendo em um estado de mornidão, de frieza, vão sair desse estado para um estado, Senhor, de relacionamento com Deus. A vida espiritual deles, Senhor, vai sofrer uma alteração nos próximos meses, nos próximos dias. Eu declaro, Senhor, portas se abrindo. Aqueles que têm clamado, Senhor, por provisão financeira, abre as portas, Senhor. Aqueles que têm clamado por sabedoria, Senhor, investe a vida deles de autoridade, de graça, para que o Senhor possa se revelar sobre os seus corações e a vida deles, Senhor, seja instrumento de bênção para a sua casa, para os seus filhos e para toda a sua família. Nós declaramos a tua palavra sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Quero que você, homem de Deus, coloque a mão sobre o seu coração. Repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu me arrependo por todas as vezes que deixei de ser um homem segundo o seu coração. Peço ao Senhor que os atributos da fé, que a firmeza e a constância esteja sobre a minha vida. Eu declaro a minha dependência do Senhor e da tua palavra. Me ajuda, Senhor, a conduzir a minha casa, a minha família nos teus caminhos, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Jesus. Reconhecemos a tua graça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que vocês tenham uma semana